Olá, jovens, tudo bem? Espero que esteja. Estamos aqui em mais um encontro de matemática para discutir um tema hoje sobre relação entre ângulos de duas retas cortadas por uma transversal. Para nós estudarmos esse tema, primeiro precisamos entender o que é um ângulo, ou seja, um ângulo é uma medida expressa em graus que é atribuível à região ao conjunto de pontos semirretas, situado em duas semirretas de mesma origem, ou seja, eu tenho um ponto A aqui que é o vértice, tenho uma semirreta AB e uma semirreta AC. O ângulo é essa parte aqui central, ok? Ou poderia ser também essa parte externa. Esse é o ângulo interno e esse é considerado um ângulo externo, certo? A gente tem aqui também qual é o instrumento ideal para medir o tamanho desse ângulo, que ele pode ser medido. O instrumento ideal é o transferidor, que é essa régua arredondada. Eu acredito que a maioria de vocês já teve acesso, já viu alguma régua dessa em algum momento da escola de vocês. E que a gente, quando vai medir o ângulo, a gente centraliza o vértice nesse ponto zero e centraliza ou a semirreta AB ou AC sobre esse eixo aqui. Então, quando você faz essa centralização, você consegue perceber que ângulo está sendo medido ali. Nesse caso, seria 30 graus, que é o que existe aqui no transferidor, certo? Então, a gente tem também alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Por que são ângulos notáveis? São aqueles ângulos que a humanidade e que a gente percebe com muita facilidade na natureza. Para onde a gente olha, a gente frequentemente encontra eles. Esses dois ângulos mais comuns e mais notáveis é o ângulo raso, que esse ângulo aqui mede 180 graus, é uma reta, a impressão de reta que ele tem. Então você vê em qualquer local em noção de reta, é porque esse ângulo aqui, medindo o transferidor, seria 180 graus. E os ângulos se formam um L, formato de um L, que mede 90 graus. A gente encontra isso muito comumente também no canto de uma porta, no canto de um celular, no canto de uma mesa, geralmente, no canto de um caderno, no canto da tela do monitor. Então, assim, a gente encontra muito comumente locais na natureza em formato de L. Esse é chamado de ângulo reto e mede 90 graus, se nós utilizássemos o transferidor. Existem outros ângulos que também são notáveis. Por que eles são notáveis? Porque eles são muito usados nos estudos dos ângulos. São esses três ângulos: 60 graus, 45 graus e 30 graus, porque eles servem de referência para nós entendermos todos os conceitos e estudos sobre ângulos. Eles ajudam bastante a se transformar em ângulos notáveis, devido à sua forte utilidade. Quando a gente compara duas retas para analisar um ângulo, a gente observa que as retas elas podem optar ou acontecer três posições diferentes. Elas vão ser concorrentes, essas duas retas, elas vão se encontrar em um único ponto, certo? Elas vão ser paralelas, ou seja, vão passar uma ao lado da outra e nunca vão se encontrar, ok? Ou elas podem ser coincidentes, desenhadas uma sobre a outra. Então as retas ela podem ter três posições entre elas, tá certo? Entre duas retas, ou são concorrentes, ou paralelas, ou coincidentes. A gente consegue ver no cotidiano muitas situações onde as retas são utilizadas, certo? Então a gente tem aqui o trilho do trem, que a gente tem aqui duas retas aqui que são paralelas. A gente tem várias madeiras aqui no trilho também que são paralelas, certo? A gente tem essa madeira aqui com essa que se tocam, pega uma dessa com uma dessa, elas são concorrentes que se tocam em um ponto. A gente tem aqui a faixa de trânsito, elas são várias retas paralelas. A gente tem essa linha aqui que se toca com essa outra, ela é concorrente porque se toca aqui, certo? A gente tem aqui um poste de energia, várias retas paralelas, mas no poste eles se encontram, então se tornam concorrentes. A gente tem uma ginástica aqui nas barras paralelas. O nome dessa prova são barras paralelas, porque são paralelas, não se tocam, ok? A gente encontra muitas situações do cotidiano que a gente percebe a relação entre retas. Então, pegando esse contexto, a gente, quando tem duas retas paralelas, a gente pode ter uma terceira reta que vai cortar as duas. Então, a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Aí existem algumas características que a gente precisa entender. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo C. Um está virado para um lado e o outro está virado para o outro. Quando isso acontece com o mesmo vértice, são ângulos opostos, porque um é para um lado e o outro para o outro. Assim acontece com o B e o D também. Um aponta para um lado, o outro aponta para o outro. Assim acontece com o E e o G, e também acontece com o F e o H. Quando os ângulos são opostos para os vértices, eles têm a mesma medida. Se esse ângulo A mede 10, o ângulo C também mede 10. Se o ângulo A mede 80, o ângulo C também mede 80. Porque ângulos opostos para os vértices, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Esse é o signo de congruência, certo? Dois ângulos vizinhos, no caso AB, são vizinhos, ou AD, que também são vizinhos, BC
ou CD, certo? Eles são ângulos suplementares, porque dois ângulos vizinhos, a gente viu há alguns instantes atrás, que esse ângulo aqui, ele forma um ângulo de 180 graus. Se eu tiver uma linha reta, então eles, dois ângulos vizinhos assim, eles formam 180 graus. Então, automaticamente são ângulos suplementares. Ângulos vizinhos formados são ângulos que medem 180 graus. Então, a gente vai observar que tem vários ângulos aqui, quando eu ponho os dois juntos, eles são suplementares, certo? Só que se a gente considerar essa linha aqui como referência, a gente tem uma coisa que a gente chama de colaterais. O que são colaterais? São que estão do mesmo lado da reta. Ou seja, o D e o E não estão colados, mas você vai observar que o D e o E eles se completam, eles são suplementares. Então, o D com o E são colaterais internos. Por que eles são internos? Porque eles estão no meio das duas retas paralelas, são colaterais internos. E a soma dos dois dá exatamente 180 graus. Assim também acontece com o C e o F. Eles são colaterais, que estão do lado da reta, e também são internos, porque estão entre as duas retas paralelas. Quando eu vou olhar o ângulo A e o ângulo H, eles também são colaterais, que estão do lado da reta, só que são externos, porque eles estão fora das retas paralelas. Então, eles juntos também medem 180 graus, certo? A gente também tem o G e o B, eles também são colaterais, que estão do mesmo lado da reta, são colaterais externos, porque estão fora das linhas paralelas. Ou seja, ele aqui especifica o que são colaterais internos e o que são colaterais externos. E que a soma de dois ângulos colaterais externos ou a soma de dois ângulos colaterais internos são suplementares. Vai dar 180 graus, certo? A gente também tem ângulos correspondentes. O que são correspondentes? Observe que aqui nós temos um círculo, certo? Aqui nós temos outro círculo. Observe que o ângulo A está na mesma posição do ângulo E. Estão na mesma posição. Então, eles são correspondentes, porque estão na mesma posição. E ângulos correspondentes têm a mesma medida. Se o A medir 80, o E também mede 80. Se o A medir 60, o E também mede 60. Assim acontece também com o D e a letra H. Eles também são correspondentes, porque ele ocupa a mesma posição nos ângulos. Ou seja, o D está nesse local, o H está nesse. Também são ângulos correspondentes. Então, você vai aqui todos os pares de ângulos correspondentes. A com E, C com G, B com F, D com H. Então, cada ângulo desse, cada par desses são correspondentes e tem a mesma medida. Portanto, são congruentes. Quando a gente vai analisar agora aqui, o que são ângulos alternos. Alternos é como a gente poderia dizer ao contrário, invertido. Então, a gente pode ter alternos internos e alternos externos. Se é interno, é porque está no meio dessas duas retas paralelas. Se é externo, é porque está fora das retas paralelas, assim como os colaterais. Então, observem, o ângulo D e o ângulo F, eles estão na parte de dentro. E eles têm a mesma medida. Então, eles estão na parte de dentro e estão ao contrário aqui, olha. Eles são alternos internos, com a mesma medida, são congruentes. O ângulo C e o ângulo E, eles são também alternos, porque estão em posições aqui invertidas, um do lado da reta e do outro. E a gente tem aqui internos, porque estão entre as retas paralelas. Então, eles são também com a mesma medida. A gente tem o ângulo A e o ângulo G, certo? Eles estão também em posições opostas da reta, então eles são alternos, estão na mesma posição em relação ao ângulo. Então, eles são alternos externos, que têm a mesma medida. Assim como o H e o B, que vocês têm lados opostos da reta, só que estão na parte externa, então também são alternos externos, que têm a mesma medida, são congruentes. Então, a gente tem algumas observações aqui, certo? O ângulo A é igual ao C, que é igual ao E, que é igual ao G. O ângulo B é igual ao D, que é igual ao F, que é igual ao H. Corresponde exatamente a essa história aqui de ângulos opostos pelos vértices e ângulos correspondentes ou alternos. Certo? Então, a gente, na nossa sequência, a gente tem dois exemplos para a gente conseguir encontrar um ângulo sem usar o transferidor. Então, vamos lá. No exemplo 1. Em cada uma das figuras a seguir, observando os ângulos entre as retas, estamos aqui, R e S, tem um transversal T. Calcula as medidas dos ângulos indicados das letras. Então, nós temos uma figura e temos outra figura, certo? São dois exemplos, são duas soluções. Vamos lá para a primeira figura. A figura 1 é essa aqui, certo? A pergunta é quanto vale o alfa e quanto vale o beta. Lembrando daquela regrinha que a gente comentou agora, então observe que o 70 e o alfa estão na mesma posição, certo? Eles são correspondentes. E quando os ângulos são correspondentes, ele tem a mesma medida. Então não precisa nem fazer cálculo. Pela posição que o 70 está, já dá para descobrir que o alfa é igual a 70 graus, porque eles são correspondentes. Já está expandindo o alfa, que é uma das letrinhas que você quer saber. E como é que eu encontro o B? O beta, no caso.
A gente observa que o alfa e o beta estão vizinhos. A gente viu que ambos, quando estão vizinhos nesse formato aqui, eles medem 180 graus. Então, eu vou ter que alfa mais beta é igual a 180. Mas eu já descobri que o alfa vale 70. Então, 70 mais beta é igual a 180. Então, eu tenho que beta é 180 menos 70. Então, beta é igual a 110. Então, dessa forma, nós descobrimos o valor de alfa, que era 70, sem fazer cálculo algum, e o valor de beta a gente descobriu através de uma equação. Ou seja, eu descobri que era beta, eu deixei o beta isolado e mudei o 70 para o lado do termo, para o outro termo da equação. Ele era positivo e ele passou negativo. Então, beta vale 110 graus, ok? E o alfa vale 70. Então, quando a gente vai para a nossa próxima figurinha, a figurinha é essa aqui. Então, no mesmo esquema, eu tenho aqui que 130 deixar essa função e o x está nessa. Ou seja, eles não são correspondentes. Eles não são correspondentes. Nem são opostos pelo vetor. Eu não tenho a mesma medida. Mas eu vou observar que esse 130, ele tem essa mesma medida desse ladinho aqui, ó, que ele corresponde a esse aqui. Ó. Esse e esse tem o mesmo valor. Então, se ele aqui é 130, então eu tenho que esses dois aqui é 180. Então, eu observo que o 130 é correspondente ao ângulo vizinho ao x. Então, dessa forma, eu tenho que o x mais o 130 vai ser igual ao 180. Como eu quero descobrir o valor de x, eu vou deixar o x isolado e vou fazer 180, era mais 30, passa mais 130, passa menos 130. Então, x é igual a 180 menos 130. Então, x é igual a 50. Encontrei o valor de x, que é 50. Ok? Vamos para mais um exemplo. O exemplo 2 é esse aqui. A gente diz assim, seja as retas R e S paralelas na imagem abaixo. Então, determine a medida do ângulo Y. Essa é a proposta para esse problema. Então, a gente tem esse desenho aqui como alternativa para a gente. Só que eu quero descobrir quem é Y. E eu não tenho nada que eu possa relacionar diretamente um número ao Y. E o que é que eu vou fazer? Porque o que eu tenho oposto aqui é x menos 15. Eu sei que Y vai ser igual a esse, eles são opostos. Mas eu não sei quem é x. Mas, opa, eu tenho uma situação que pode me ajudar. Esse ângulo aqui, ele é correspondente a isso aqui, olha. Esse ângulo é o mesmo que esse, certo? Deixa na mesma posição. Se deixar na mesma posição, pode ser que esse é igual a esse. Só que esses dois juntos aqui, eles valem somados 180 graus. É por isso que eu posso dizer que 4x mais 10, que é esse ângulo aqui, mais o ângulo x menos 15 é igual a 180. E dessa forma eu vou conseguir descobrir quanto vale o termo x. Mas eu não quero x, eu quero y. Mas para descobrir quem é o y, eu primeiro preciso descobrir quem é x. Eu tenho 4x mais 10 é igual a x menos 15, igual a 180. Então eu tenho 4x mais x vai ser 5x. Eu tenho 10 menos 15. Se eu tenho 10, devo 15, devendo 5. Então vai ficar 5x menos 5 igual a 180. Só que eu preciso descobrir o valor de x. Então eu vou deixar o x isolado. Então 5x é igual a 180. Esse 5 que era negativo passa positivo. Então eu vou ter que 5x é igual a 185. Dessa forma, eu não quero descobrir quem é 5x, eu quero descobrir quem é x. Então se o 5 está multiplicando, eu vou deixar o x isolado e vou fazer 185 dividido por 5. Então, x vai ser igual a 37. Descobri o valor de x, que é 37. E não é x que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quem é o y. Então, eu preciso continuar o meu cálculo. Então, olhando esse desenho aqui, eu posso perceber que y e x menos 15 são os opostos. Ou seja, tem a mesma medida. Então, pode ser que y é igual a x menos 15. Mas eu acabei de descobrir que x é igual a 37. Então, se x é igual a 37, eu posso dizer que y é igual a 37 menos 15. Dessa forma, y é igual a 22. E aí eu encontrei o valor de y. E resolvi o meu probleminha. Então, se nós observar as atividades sobre relação entre ângulos de duas retas cortadas por transversal, que a gente vai ter situações que você vai precisar observar a posição de cada ângulo nessa relação. Para que você possa saber se eles são congruentes, ou se eles são do mesmo tamanho, ou se eles são suplementares. E a partir daí, você pode ter um resultado imediato, só olhando na figura, ou você pode precisar montar uma equação para poder dar a sua solução. Mas espero que, dessa forma que a gente está fazendo essa aula, você seja capaz de resolver a maioria das atividades. Certo? Então, boa sorte a vocês e que a gente possa se encontrar na hora de tirar dúvidas.